Eu vou falar agora com Brasília, com o Délio Rocha, porque pela oposição a dificuldade ou o momento é de articulação. Assim como o governo também tem as suas dificuldades na hora de articular seus partidos, na oposição a mesma coisa. E um dos pré-candidatos está ao lado de Délio Rocha pela oposição, que é o senador Elmano Ferrer, e que traz informações para nós direto de Brasília. Délio Rocha. Joelson Jordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo Barbosa, ao Fenelon Rocha, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Joelson Jordani, o pré-candidato ao governo do estado pelo Podemos, senador Elmano Ferrer, está aqui ao meu lado. E eu vou perguntar para ele exatamente o que você estava comentando, Joelson. O Joelson Jordani estava exatamente falando sobre aquela possibilidade de aliança com 11 partidos pequenos. Esses 11 partidos estariam formando uma aliança em torno da sua candidatura. Isso é, a união vai fazer a força, senador? Então, veja bem. Os 11 partidos estavam buscando uma aliança para fazer o maior número de deputados estaduais e deputado federal. Não estavam reunidos buscando uma unidade para a eleição majoritária. Por exemplo, eu nunca acreditei, nunca alimentei a esperança e o desejo de tê-los ao meu lado. Como eu creio que não vão ficar de dois lados, talvez mais de três lados. Então, essas reuniões que sucederam durante algum tempo dos partidos emergentes, 11, eram com vistas a uma coligação proporcional dos 11, repito, com vistas a eleger o maior número de deputados estaduais e também um ou dois federais. Pergunta do Elivaldo Barbosa. Senador, boa tarde. Hoje pela manhã, hoje houve um encontro já desse grupo de partidos emergentes, dos 10 partidos, eu acredito até que boa parte estavam lá. E decidiram o seguinte, decidiram pela liberação dos partidos na eleição majoritária. Isso não preocupa o projeto da sua candidatura ao governo pelo Podemos, senador? Ô, meu querido Arivaldo, primeira coisa, nós já esperávamos o que aconteceu. Inclusive os 11 partidos emergentes deverão migrar para vários candidatos majoritários. Isso aí não altera e gostaria de ter o maior número deles ao nosso lado, meu e do Pessoa e mais um outro que temos aí. Mas fiz uma análise com o doutor Pessoa na sexta-feira passada. Antes tivemos 2 reuniões com o senador João Vicente. Então, o que aconteceu é o que nós esperávamos. E reafirmo, em nada altera a decisão nossa, minha, do nosso estimado Pessoa e mais um outro grupo para estas eleições, para a formação da chapa majoritária. Deputado, além do senhor, senador, desculpa, perdão, senador, além do senhor e do Pessoa, quem mais deve fazer parte da sua chapa? Eu já estou sabendo aí que já tem um nome aí que está negociando, que está apalavrado. Quem seria esse nome, senador? Não, é o partido que tivemos uma reunião aqui, quarta-feira agora completa 15 dias, com a direção de um partido importantíssimo, que deverá colocar um nome para compor a nossa chapa e, como pedindo uma certa reserva, então eu guardo-a. Agora, eu quero assegurar a todos que a nossa decisão tomada no dia 7 de abril foi uma decisão segura, uma decisão determinada, inflexível da nossa candidatura. Tínhamos, de princípio, alguns partidos, não se falou aí de 11 partidos, mas temos uma chapa, vamos formar uma chapa muito competitiva, muito forte. Daí porque a decisão nossa, particularmente minha, em migrar de um partido para outro e tomar a decisão muito cheia de convicção e determinação de formar uma chapa majoritária para a disputa das próximas eleições. O que não podia era o quadro continuar como estava. Daí porque essa decisão, inclusive,
fortalecida por muitas outras lideranças de todas as categorias do Estado do Piauí, é que nos moveu a essa decisão. Então, independente de qualquer quadro, a nossa candidatura é irreversível. E eu tenho certeza que vamos contar com muitos aliados, sobretudo o povo do Estado do Piauí, especialmente da cidade de Teresina. Vamos mudar este quadro. Temos trabalhado muito, e é bom que se diga, da minha assessoria, trazia, quer dizer, a relação de 180 municípios que nós colocamos emenda, no valor empenhado e liberado de 73 milhões de reais. Ou seja, a nossa decisão de sermos candidatos, de ser candidato a governador do Estado, ela já está tomada desde o dia 7 de abril. Senador Eumano Ferrer, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson Giordani, lembrando que hoje, no final da manhã e no início da tarde, o senador Eumano Ferrer presidiu uma sessão solene no Senado Federal em homenagem aos 100 anos de criação da Academia Piauiense de Letras. Joelson. Muito obrigado, Délio, direto de Brasília, com as informações com o Eumano Ferrer. Elivaldo Barbosa, a candidatura está aí. Ele foi bem claro, irreversível, desde o dia 7 de abril, foi quando houve a filiação, ele deixou o MDB e foi para o Podemos, então ele foi mais do que claro, né? A candidatura irreversível. E eu diria mais, hoje a coligação de Eumano Ferrer tem, além do Podemos, eu imagino como certos, o Solidariedade e o PV. Quanto aos demais partidos emergentes, já há uma movimentação intensa para a migração de parte dessas siglas para a base governista. A propósito, hoje à noite já vai acontecer um encontro político com presença do governador Wellington Dias, com representantes do PRTB, que já está no governo, o deputado Fernando Monteiro, mas com PRP, PHS e outras siglas que pertencem aí a esse bloco, ou que gravitam em torno desse bloco de legendas emergentes. Tá certo, Elivaldo Barbosa. O governador Wilson Martins, o ex-governador Wilson Martins, conversou com você porque ele é um candidato ao Senado nesse momento pela oposição, Elivaldo. Falou sobre a situação do PSB no plano nacional, na estratégia nacional e de planos para a oposição no estado do Piauí. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. A ideia é que o PSB tinha uma possibilidade de uma candidatura consistente, que era do ministro Joaquim Barbosa, e que infelizmente isso não se consolidou, né, por vontade própria, uma decisão unilateral do próprio ministro, né? E nós estamos assim liberados, né, todos os estados, e para se articular a minha pré-candidatura ao Senado, né? Ela tá bem encaminhada, né? Nós estamos conversando não só com líderes, mas conversando com o povo, com a sociedade, né? De forma absolutamente tranquila e com a esperança muito grande. Há um sentimento de arrependimento das pessoas por não terem votado em mim nas eleições passadas. A pré-candidatura do senador Eumano Ferrer ao governo do Estado, qual a influência que terá na estrutura ou na estratégia política da oposição encabeçada pelo PSB, Democratas e PSDB através do pré-candidato Luciano Nunes? Eu acho que ela é positiva, né? Porque no momento em que você oferece mais um nome, né? É mais uma oportunidade que tem de você somar votos para as oposições. Se você, quanto mais você retira votos de um lado e bota do outro, né, mais fácil você poder vencer uma eleição. A candidatura de Eumano Ferrer, Fenelon Rocha, tem esse peso que está sendo colocado aí por Wilson Martins. Ele garante que será candidato, portanto teremos pelo menos esses dois nomes na oposição aí a Wellington Dias.
Eu acho que a candidatura de Eumano Ferreira tem mais ou menos o mesmo sentido que teve a de Francisco Gerardi em 98. Ou seja, havia um líder nas intenções de voto, que era Hugo Napoleão, e o adversário direto, que era Mão Santa. Precisou aparecer uma terceira candidatura para viabilizar o segundo turno. Vamos lembrar, Hugo Napoleão ganhou no primeiro turno, mas no segundo turno, essas duas outras forças se juntaram e Hugo Napoleão perdeu. Então, essa talvez seja a matemática que está sendo feita pelo ex-governador Wilson Martins, e ela tem algum sentido, sim.